do Senhor, Pai. Pai, o teu servo se encontra aqui, meu Pai, na tua presença, meu Pai. Pai, ele veio aqui para trazer a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, abençoar o teu servo essa noite. Que o Senhor venha repreender, meu Pai, toda revelação, toda seta, toda ideia, toda palavra contrária, toda palavra maldita, meu Pai. Repreenda na vida do servo, Pai. Tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Pai amado. Toda seta, todo ataque, contra-ataque do inimigo, meu Pai. Contra a mente nesta noite, meu Pai. Que o Senhor entenda, meu Pai. Que o Senhor remexe da cabeça à ponta do pé, meu Pai. E quando ele estiver, meu Pai, ministrando a tua palavra, meu Pai. Toma ele, meu Pai, com autoridade. Toma ele com graça e com poder, meu Pai. Toma ele com fogo, meu Pai. Que essas palavras, meu Pai, possam alcançar cada vida, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Que possa, meu Pai, através da tua palavra, meu Pai, ele ser um canal, ser um instrumento do Senhor, meu Pai. Que essas vidas possam ser mudadas. Que essas vidas possam, meu Pai, ser transformadas. Que o Senhor possa fazer um grande milagre, meu Pai, através da vida do teu servo. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo ele, a casa e a família, em nome de Jesus. Amém? Palmas que aplaudam o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a amado igreja com a paz do Senhor. É uma noite de muita alegria, né? Estar aqui novamente, compartilhando, alimentando a palavra de Deus com os irmãos. E o Senhor tem uma palavra revelada para nós nesta noite. Sempre quando eu vou ministrar a palavra de Deus, eu subo ao monte. E o Senhor, Ele me revelou uma palavra nessa noite que vai falar de amor ao próximo, né? E eu queria dizer aos irmãos que eu estou muito feliz com o convite, né, do pastor Gilberto. É sempre uma honra estar levando o ídolo do Senhor. O Senhor mesmo disse em Marcos: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. E qual é a condenação? É que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Juízes, no capítulo 6, irmãos, no versículo 12, está escrito assim: que quando Gideão ele estava moendo trigo no lagar, a Bíblia diz que o anjo do Senhor foi até Gideão e disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. O que eu quero te dizer nesta noite: o Senhor é contigo, o Senhor é conosco, para a glória do nome dele. Amém? Sem muita perda de tempo, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4. Graças a Deus. 1 João, capítulo 4. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, Santo de Israel. Bendito é o teu nome eternamente. Assim, irmãos, vai dizer a palavra do Senhor. 1 João, no capítulo 4, no versículo 7. Deus é amor. Devemos amar a Deus e os irmãos. Amados, amemos uns aos outros, porque o maior amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo, para que vivemos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou. Enviou seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou, assim
e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nós havemos dado o seu Espírito, e nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Pois assim como ele é, nós também somos neste mundo. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo. Implica contigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E dele temos este mandamento, que amamos a Deus, amém, e também o nosso irmão. Amém, meus irmãos? Pode se acertar e aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A palavra a qual o Senhor colocou no meu coração nesta noite, para estar aqui compartilhando com os irmãos, é esta: que Deus, ele é amor. E como a palavra de Deus nos fala, que da mesma forma que Deus é amor, assim nós também devemos amar os nossos irmãos. Porque a palavra do Senhor nos fala no versículo 20: se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não viu. Né, meus irmãos? Aqui é como a palavra de Deus fala: se eu disser que eu amo a Deus, a qual eu nunca vi, e odiar, aborrecer a minha irmã Sueli que está aqui, eu me faço mentiroso. Porque se ela é feita imagem e semelhança de Deus, se eu odiar o meu irmão, o meu próximo, eu me faço mentiroso. Porque, como a palavra fala, se alguém disser que ama a Deus, a qual nunca viu, e odiar o seu irmão, a qual você está vendo, você é mentiroso. Então, Deus, ele é amor, assim também devemos amar o nosso irmão, como o Senhor nos amou. João, no capítulo 3, no versículo 16, vai dizer assim: que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse ou condenasse o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. A palavra de Deus vai nos dizer em Lucas, no capítulo 10, no versículo 25: então se levantou um certo doutor da lei para colocar o Senhor, o Mestre, o Senhor Jesus à prova, e disse: glória a Deus, Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Como lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com todo
Senhor, quem é o meu próximo? Então, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele fez uma parábola. Ele disse que descia um homem de Jerusalém para Jericó, e este homem, ele caiu na mão de ladrões, de salteadores, e a Bíblia disse que estes homens espancaram este homem, esses ladrões espancaram este homem, e ali ele ficou quase morto, à beira do caminho. E a palavra do Senhor nos fala que o sacerdote que servia a Deus dentro do templo, que estava ali pregando a lei de Deus todos os dias dentro do templo, a Bíblia diz que ele, passando de longe, ele viu aquele homem ali ferido. Ele passou de longe e não socorreu aquele homem. A Bíblia diz que de sorte também, descendo levita, que servia a Deus, que louvava todo dia no templo, ele vendo aquele homem ali machucado, à beira do caminho, a Bíblia diz que ele, passando de longe, ele não socorreu aquele homem. Mas o Senhor Jesus disse que, descendo um samaritano que não comunicava com os judeus, a Bíblia disse que aquele samaritano, ele parou o seu cavalo, ele desceu, ele ali socorreu aquele homem, ele passou azeite nas suas feridas e levou aquele homem e deixou ele até uma estalagem, uma hospedagem, e pagou ali a metade do preço, e disse para o dono da estalagem para cuidar das feridas daquele homem, que quando ele voltasse, ele ia pagar todo o resto. Então, meus irmãos, não adianta nós estar dentro do templo, não adianta nós pregar a lei de Deus, mas se nós não amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, porque aqui a Bíblia diz que o sacerdote, ele pregava a lei de Deus dentro do templo, o levita também pregava a lei de Deus, e quando ele passando ali, que aqueles ladrões, eles espancaram ali aquele homem, que ficou quase morto à beira do caminho, a Bíblia diz que o sacerdote passou e não socorreu ele, também o levita passou de longe e não socorreu aquele homem, mas o samaritano, um estrangeiro, ele socorreu aquele homem que estava quase morto à beira do caminho. Então, nós devemos ser como esse samaritano, porque a Bíblia diz que o Senhor, ele não faz exceção de pessoas, assim como Deus, ele amou o mundo de tal maneira, enviando seu único Filho para salvar, para remir a nossa alma da condenação do inferno. Assim também, ele nos deixou este mandamento, que devemos amar uns aos outros como ele mesmo nos amou, porque aquele que ama o seu irmão, ele é nascido de Deus, porque Deus, ele é amor. E o apóstolo Paulo, para confirmar esse amor, está registrado em 1 Coríntios, no capítulo 13. O apóstolo Paulo fala: mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como um prato derretido. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia, conhecer todo o mistério, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse a fé suficiente para mover a montanha, mas não tivesse amor, nada seria. Mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se importa com indecência, não busca os próprios interesses, não enfurece, não guarda sentimentos do mal, não se alegra com a injustiça, mas contrula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido, mas havendo profecia, será
extintas, havendo línguas, silenciarão, havendo conhecimento, desaparecerá, porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, racionava como criança, mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Porque agora vemos como por um espelho de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Portanto, agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior é o amor. Estão vendo, meus irmãos? Aqui o apóstolo Paulo nos fala que ainda que ele tivesse o dom de profecia, ainda que ele entregasse o corpo dele para ser queimado, ainda que ele dasse todo o seu dinheiro para o sustento dos pobres, mas não tivesse amor, de nada adiantaria. Então nós devemos amar uns aos outros como o Senhor nos amou, porque aquele que ama, ele está aperfeiçoado no amor de Deus. A palavra do Senhor também nos fala em Romanos, no capítulo 8, no versículo de número 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A palavra de Deus nos fala em Neemias. A Bíblia diz que Neemias ele estava em Babilônia. Neemias ele servia o rei Artaxerxes. Então chegou ali aos ouvidos de Neemias que Jerusalém estava em grande ruína. Então Neemias ele se colocou em oração, em jejum diante do Deus de Israel. Então Neemias ele servia o rei, e Neemias ele compareceu diante do rei com semblante triste, porque os muros de Jerusalém estavam em grande ruína. Então o rei perguntou a Neemias: Neemias, por que você está com semblante triste? Neemias então falou para o rei: é por causa dos muros de Jerusalém, é por causa do meu povo que está em grande ruína. Então o rei Artaxerxes permitiu que Neemias, Esdras e os levitas fossem até Jerusalém para edificar os muros. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que Neemias, ele indo para ali, glória a Deus, aleluia, para Jerusalém para edificar os muros. A Bíblia diz que ele então, chegando, ele começa a edificar os muros, porque Neemias, ele amava Jerusalém, Neemias, ele amava os judeus, ele amava os seus irmãos. E a Bíblia disse que quando Neemias estava fazendo os muros, houve um levante contra a vida de Neemias. A Bíblia diz que Sanbalate e Tobias se levantaram contra a obra do Senhor, a qual Neemias estava fazendo. A Bíblia disse que Neemias trabalhava com uma colher na mão e com a espada na outra, por causa do levante de Sanbalate e Tobias. Então, ali Neemias ele edificou os muros, mesmo tendo levante, e hoje também não é diferente. A gente que faz a obra de Deus com sinceridade, às vezes aqueles que estão dentro da igreja, que é para amar o próximo como o Senhor Jesus nos ensina, é o que se levanta contra a obra de Deus para querer nos parar, mas nós não vamos parar como Neemias não parou. A Bíblia diz que os inimigos fizeram uma grande festa e convidaram Neemias, mas Neemias disse que não poderia ir porque ele estava em uma grande obra. Então, ali, passando o tempo, ali nos muros de Jerusalém, eles foram edificados por Neemias. Então, Neemias, Esdras, o sacerdote e os levitas, a Bíblia diz que
eles fizeram um culto de madeira e pregaram a lei de Moisés ali na praça. E a Bíblia diz que o povo, quando ouvia a lei de Moisés, o povo chorava por causa da lei do Senhor. Então os levitas ali consolaram ali o povo e disseram: não choreis, porque esse dia ele é consagrado ao Senhor. Comei e bebei e dividi com aquele que não tem nada, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero te dizer nesta noite, irmãos, para a glória de Deus, Deus, Ele é amor. Assim também nós devemos amar uns aos outros, como o Senhor nos amou, principalmente dentro da casa de Deus, fora da casa de Deus, em qualquer lugar, porque hoje, infelizmente, aqueles que fazem a obra de Deus com sinceridade, que quer levar o nome do Senhor, tem muitos que não fazem. Não estou dizendo nesta igreja aqui local, mas tem muitos que não fazem, mas é como Sanbalate e Tobias, que poderia ter ajudado Neemias ali na obra para construir os muros de Jerusalém, mas eles levantaram contra o servo do Senhor, né? Então, o que o Senhor colocou no meu coração nesta noite é esta palavra, a qual o Senhor colocou no meu coração. E assim, meus irmãos, eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Eu vou só até aqui porque logo após eu estou trabalhando à noite, tenho que trabalhar, mas esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que devemos amar uns aos outros como o Senhor nos amou, porque aquele que ama o seu irmão, ele é nascido de Deus. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus, né, irmãos? Aleluias. Aí, uma palavra falou de Neemias, era um homem que estava lá no palácio, e era um homem como nós, só que ele teve compaixão, e ali ele foi, o que ele fez? Se prontificou a restaurar, reestruturar aquele local que tinha sido derrubado. Ele se prontificou a fazer algo. E aí Deus é tão maravilhoso que usou o rei para mandar uma carta para que ele pudesse ir lá e fazer. Para o outro rei lá receber ele lá naquele local. Então, Neemias, nós somos olhados na palavra de hoje. É isso que Deus quer de nós. Que nós nos prontificamos para a obra dele. Que a palavra fala que a seara é grande, mas falta ceifeiros. Que grande é a obra de Deus, tem muitas coisas para fazer. Aquele homem poderia não ter ido fazer nada lá, mas ele sentiu em fazer algo. Ou seja, o amor de Deus estava sobre a vida daquele homem. Ele tinha um amor que é o amar ao próximo, que foi lido aqui. Amar ao próximo, né? Então ele amou ali, aquele local. Aquele lugar que tinha sido derrubado, Deus foi com ele. E ali Neemias construiu pela misericórdia de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra fala assim, lá em Isaías 43, sempre gosto de frisar essa palavra aqui, que ela é abençoada. Ainda que houvesse de eu sou e nada nem ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, Senhor, quem impedirá? Assim diz a palavra do Senhor. Ou seja, ninguém pode impedir o que Neemias foi fazer naquele lugar. Ninguém pode impedir. Ou seja, ninguém pode impedir o agir do Senhor. Então, irmãos, essa palavra é maravilhosa. Essa noite o Senhor trouxe essa palavra aqui e eu vejo que o que Deus tem para fazer na nossa vida, em cada vida que aqui está, ninguém pode impedir o agir de Deus. Ordenando o Senhor, quem impedirá, irmãos? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Então, eu creio em nome de Jesus, que tudo que Deus prometeu, tudo que Deus falou, vai se cumprir na glória dele. Porque ele fala na palavra dele: passará céu e terra, mas a minha palavra não passará, ela cumprirá.
Ele fala assim: não sou homem para que minto, e nem filho do homem para que me arrependa. E ainda fala mais: eu velo e zelo pela minha palavra. Então, ele zela pela palavra e ele cuida de cada um que aqui está. Ele cuida de cada família. E o nome dele está em jogo, porque eu nunca vi falar que Deus perdeu uma batalha. Em todas as guerras que Deus mandava, os exércitos guerrear, eles guerreavam. Se eles estavam fazendo a vontade de Deus, Deus estava agradando, Deus era com ele. Mas quando o povo começava a fazer a vontade dele e não fazer a vontade de Deus, começavam a perder guerra. Assim é nós. Se nós estivermos agradando ao Senhor, pode ter certeza que a vitória é certa. Mas para a vitória chegar, irmãos, nós temos que estar na posição. Não é? Essa passagem, tem uma passagem que fala também daquela mulher. Eu falei já outras vezes aqui, mas Deus me para falar. Aquela mulher que era Raabe, ela era uma prostituta. Quando mandaram ela ficar na posição, mandaram colocar a corda lá, porque quando Deus trouxesse o povo dele e visse a corda lá, era sinal que ela estava com a família dela reunida dentro de casa, para que Deus desse livramento para aquela família, para que Deus resgatasse aquela família, porque aquela família que ajudou o servo do Senhor quando eles foram fazer o quê? Averiguar a terra prometida. Então, irmãos, se aquela mulher não tivesse obedecido, se aquela mulher não tivesse escutado, vocês acham que ela teria sido salva? Tanto que quando Deus derrubou o muro de Jericó, que era um muro, uma fortaleza, para os olhos dos homens, para Deus nada tem fortaleza não ser Deus. A nossa fortaleza é Deus. E ali ele fez o quê? Ele destruiu aquela cidade inteira, mas a casa de Raabe ficou de pé. Era a única casa da cidade que não foi destruída. Então é assim nós. Se nós permanecermos fiel até o fim, e continuarmos crendo, orando, Deus fará também na nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu fico muito feliz, agradeço muito a Deus, primeiramente, ao Deus que eu gostou, a esposa, as filhas que estão aqui. Agradeço a vida de cada um que está aí também. O varão que vem pregado ali, que Deus continue abençoando ele, dando ele sabedoria a cada dia. O ministério também, onde tem congresso. Deus abençoe também em nome de Jesus. Amém? E agora, irmãos, eu vou estar fazendo uma oração aqui, para a glória do Senhor. E depois vou estar dando uma bênção pós-glória, amém? Para a glória de Deus. Senhor Deus, meu Pai, eu te peço nessa noite, meu Pai, agradeço, meu Pai, por cada um que está aqui nesta noite. Agradeço por cada vida, agradeço por cada família, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, alcançar cada coração, alcançar cada lar. Pai, que essas pessoas que aqui hoje vieram na tua presença, meu Pai, que eles não voltem para casa da mesma forma que entrou, porque eu creio, meu Pai, que esta palavra, meu Pai, falou a cada coração. Eu creio que a tua palavra, meu Pai, aonde ela vai, ela não volta vazia, meu Pai. Que eu só possa tomar cada coração, cada vida, meu Pai. Que eu só possa repreender, meu Pai, toda inveja, todo laço, todo impedimento, toda oração contrária, meu Pai, toda obra de encantamento, toda obra de feitiçaria, toda obra de bruxaria, meu Pai, que possa ter sido feita, que possa ter sido lançada sobre cada vida, meu Pai, que toda maldição esta noite possa ser quebrada, possa ser desfeita, em nome de Jesus, meu Pai. E tu envia, meu Pai, o teu exército de anjos, meu Pai, para quebrar, para desfazer todo mal, todo laço de Satanás, meu Pai. Que estas vidas, meu Pai, hoje, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, abençoá-los, meu Pai, com tua palavra, meu Pai, que eles possam sair daqui, meu Pai, fortalecidos, alimentados, meu Pai, que eles possam voltar mais vezes, meu Pai, e alimentar esta palavra, meu Pai, e assim, meu Pai, cada vida, meu Pai, ia sair debaixo do teu Espírito Santo, debaixo do teu poder, debaixo do teu sangue, do teu fogo, em nome de Jesus, meu Pai. Eu oro, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? Abençoe cada um em nome do Pai, amém? Glória a Deus, palmas que exaltam o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Abençoado, né? Eu podia estar mais abençoado porque essa palavra, essa noite foi bênção para a glória do Senhor, né? Deus já falou, né? O amor nós temos que ter, né? E eu creio que o amor ainda continua sendo tudo na vida.
Porque sem o amor, não tem como agradar o Senhor. Então, para agradar a Deus, tem que haver amor, né? Gostaria que a igreja se levantasse para a glória do Senhor, colocasse de pé, estendesse a mão em forma de recebente. Eu vou estar dando a bênção apostólica em nome de Jesus. O amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos, hoje e para todos sempre. Que vocês vão em paz, Deus guarde a sua vida, e onde tu colocares a palma da tua mão e a palma do teu pé, abençoados serão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus.